e a sala de desobsessão. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo da Revista Espírita e iniciamos há pouco tempo, estamos ainda na Revista de janeiro de 1858. A Eloá vai ler a mensagem, fazer a prece e a gente começa o estudo. Evangelho, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, o item 8, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho, foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não o compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E, como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi, acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para com todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre, mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com as suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçam. Uma Rainha de França, Havre, 1863. Fazer a nossa prece agora. Amado Mestre Jesus, benfeitores queridos da nossa casa de amor, nosso querido Altivo, o Espírito Luiz, professor José Jorge e tantos outros que nos assistem nesses estudos. Pedimos que auxiliem nosso estudo, nosso entendimento, que cubram o nosso irmão que vai fazer o estudo com as vossas bênçãos, com as vossas intuições, para que todos nós possamos compreender o tanto mais dessa doutrina de amor. Pedimos também ao nosso querido Allan Kardec, que com tanto empenho, com tanto amor, nos deixou todas essas informações, que eles possam estar nos intuindo, nos acalmando, para que possamos ter o entendimento de tudo aquilo que ele escreveu.
que seja, pois, Senhor Jesus, em teu nome. Em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciado o nosso estudo da Revista Espírita. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos iniciar o nosso estudo. Nós paramos aqui na página 25, né? Reconhecimento da existência Reconhecimento da dos espíritos. existência dos espíritos. Porque visões nós já vimos? Já vimos semana passada. Semana passada. Hoje, reconhecimento da existência dos espíritos e de suas manifestações. Vamos lá. Vocês podem interromper, tá? A hora que vocês quiserem. Perguntar, se colocar, tá bom? Reconhecimento da existência dos espíritos e de suas manifestações. Se as primeiras manifestações espíritas fizeram numerosos adeptos, não só encontraram muita incredulidade, mas adversários encarniçados e muitas vezes até interessados no seu descrédito. Agora vocês vejam, gente é gente em todo tempo, né? Fala da França, o francês, gente igual daqui, gentinha sempre tem em tudo quanto é lugar, como a gente fala, né? No nosso linguajar mais chulo. Da mesma forma que, como tudo começou com a dança chamada Dança das Mesas, a manifestação dos espíritos em todo lugar convenceu muita gente, também muita gente foi contra. E tinha, como ele colocou aqui, adversários encarniçados e interessado no seu descrédito. Por que interessado no descrédito se era uma verdade? Era só uma questão de análise, não é? Sim. Aí imagina o que os adeptos do Espiritismo, né, além de Allan Kardec, principalmente ele, não passaram com essas manifestações dos inimigos do Espiritismo, os adversários, que a gente tem até hoje. Até hoje ainda falam uma bobagem de que isso aqui é a casa do demônio, né? Gente que não estuda, gente que não sabe o que está falando, gente que nunca entrou numa casa espírita e tiram as suas conclusões por si só, sem ler, sem analisar, sem saber. Continua. Hoje, os fatos falaram tão alto que é forçoso reconhecer a evidência. E, se existem ainda incrédulos sistemáticos, podemos lhes predizer com segurança que dentro de poucos anos dar-se-á com os espíritos o mesmo que com a maioria das descobertas que foram por todos os modos combatidas e consideradas como utopia por aqueles cujo saber deveria tê-los tornado menos céticos quanto ao que se relacionava com o progresso. Entre os que não quiseram aprofundar-se nesse estranho fenômeno, já vemos muitos concordando que nosso século é tão fecundo em coisas extraordinárias e que a natureza tem tantas reservas desconhecidas que seria, mais que leviandade, aceitar uma mistificação. É um dos principais jornais eclesiásticos de Roma, a Civiltà Católica. Eu acho que você pulou uma linha. Volta ali. Estes dão provas de sabedoria. Vai lá, continua. Eis uma autoridade, que você pulou uma linha na leitura. Lê aí que eu depois pego. Eis uma autoridade contra a qual não se poderia levantar a suspeita de levianamente aceitar uma mistificação.
É um dos principais jornais eclesiásticos de Roma. A Civita ou Civitas Católica. Reproduzimos a seguir um artigo publicado por esse jornal do mês de março último, por onde se vê que seria difícil provar a existência e a manifestação dos espíritos por agrupamentos mais peremptórios. Por argumentos mais peremptórios. Argumentos, né? Agrupamentos. Pois é, que no meu está agrupamentos. Ah, é? Tá, vai lá. Deve estar, o seu está melhor. É verdade. É verdade que divergirmos quanto à natureza dos espíritos. Ele só admite a manifestação dos maus, ao passo que nós admitimos a dos bons e dos maus. É um ponto do qual trataremos mais tarde, com todo o desenvolvimento necessário. O reconhecimento das manifestações espíritas por uma autoridade tão grave e tão respeitável é ponto capital. Resta, portanto, julgar. É o que faremos no próximo número, reproduzindo o artigo de Univers, ou precede das seguintes e sábias reflexões. Então, vamos lá. O que a gente está estudando? Vocês que estão vindo aqui pela primeira vez. A Revista Espírita. O que é a Revista Espírita? Foi um periódico mensal que Allan Kardec lançou na Sociedade Espírita de Paris. E o que continha nesse periódico? As cartas que ele recebia, as notícias sobre o espiritismo, sobre as manifestações, o que acontecia num lar, em outro lar, na cidade. E, ao mesmo tempo, ele lançou a Revista Espírita para popularizar, né, alcançar o maior número possível de pessoas. E ali ele tem um termômetro de como as pessoas, né, se comportavam diante da doutrina espírita. Então, ele começou a lançar essa revista no dia 1º de janeiro de 1858. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, em 18 de abril de 1857. Então, Kardec começou a analisar os fenômenos em 1855, 56, em 57, em virtude das cartas que ele recebia, do que ele lançou, das experiências que ele participou, das perguntas que ele fez aos espíritos, foi lançado o Livro dos Espíritos, a primeira edição com 500 perguntas e a segunda edição, que é a que nós usamos hoje, com 1019 perguntas. E paralelo a isso, né, logo depois, paralelo não, que ele continua a estudar, a pesquisar, em 58 ele lança a Revista Espírita. Somente em 1861 que vem o segundo livro, que é o Livro dos Médiuns, que trata da parte segunda do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Médiuns vem em 1861. Em 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos. E em 1858 é lançada a Revista Espírita. E é o que nós estamos lendo aqui, a Revista Espírita. Estamos tendo acesso ao que Allan Kardec escrevia para o povo, né? Ele fez sozinho a revista, depois ele conseguiu ajuda, um amigo o ajudava muito, até o seu desencarne. Então, Kardec desencarnou em 1869. Nós temos a coleção da Revista Espírita até 1859, não é? 1869. Ele desencarna em março de 1869, dia 31 de março ele desencarna. Ele já havia lançado a revista de março, e seu amigo continuou, abril, maio, junho, julho, até dezembro, e a gente encerra então a coleção da Revista Espírita. Aí, no que nós vemos aqui agora, ele conseguiu muitos adeptos, muita gente se interessou, mas também conseguiu muitos inimigos. Muita gente queria denegrir, como nós vimos aqui, a doutrina espírita.
porque não gostavam, não eram simpatizantes. Imagina a Igreja Católica. O catolicismo era a religião oficial lá na França, só tinha o catolicismo. Era o catolicismo e o protestantismo, mas o catolicismo era muito forte. Então Kardec arrumou problema com a igreja. Os padres, os bispos perseguiram a doutrina espírita. Tem até um fato conhecido, ele vai relatar lá na frente, na Revista Espírita, quando Kardec envia para a Espanha uma quantidade de livro grande, do livro dos Espíritos, e mais livros espíritos, também estava o livro dos médiuns, enfim, uma grande quantidade de livros espíritas para a Espanha. Quando desembarca na Espanha, o padre, o bispo, como era o nome daquele bispo? O bispo mandou que prendesse todo aquele material, que aquilo ali era um material demoníaco e impróprio para a população ler. Ele manda queimar os livros em praça pública. É o conhecido dentro da história, dentro da doutrina, da nossa história, da doutrina espírita, como o Auto de Fé de Barcelona. O Auto de Barcelona foi a queima dos livros espíritas em praça pública. Allan Kardec até tenta rever isso com as autoridades, pede às autoridades francesas para intervir, porque aquilo é um absurdo, não poderia acontecer. As autoridades não quiseram se envolver, e ele foi aconselhado por um espírito, né, através lá do médium, porque ele não era médium ostensivo, a deixar acontecer, deixar para lá, porque aquele ato ia divulgar muito mais a doutrina do que ele imaginava. Que o bispo, então... Bispo de Barcelona. Hã? Bispo de Barcelona. Como é o nome dele? Bispo de Barcelona. Antônio Palau Termes. Ninguém fala dessas figuras, né? Bispo de Barcelona, Antônio Palau, deve ser Paulo. Palau deve ser Paulo, né? Não sei também não. Antônio Palau Termes, sob a alegação que a Igreja Católica é universal e os livros sendo contrários à fé católica, o governo não pode consentir que eles vão perverter, olha só, a doutrina espírita, os livros espíritas iriam perverter a moral e a religião de outros países. O mesmo eclesiástico recusou-se a reexportar as obras apreendidas, condenando-as à destruição pelo fogo. Então, é o auto de fé. Ele não deixou nem mandar de volta para a França. Mandou, o auto de fé ocorreu na esplanada de Barcelona às 10h30 da manhã, conforme lista oficial transcrita na Revista Espírita. Foram queimados os seguintes títulos. E ele vai falar aqui na Revista Espírita, lá na frente. Isso aconteceu em 1857... 1862? A 1862. Não foi em 1862? A Revista Espírita, Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, Fragmento de Sonata. Então, vários livros espíritas, a história de Joana d'Arc, enfim, foram queimados. E, de fato, isso aguçou a curiosidade das pessoas. Por que eu não posso ler esse livro? Por quê? O que tem de mais aí? E as pessoas, então, passaram a procurar as obras espíritas e a ler as obras espíritas. Então, o auto de fé divulgou ainda mais o espiritismo em Barcelona. Desculpem. Essas situações ele colocou na Revista Espírita. Está aqui na Revista Espírita. Não sei quando a gente vai chegar lá. Então, todos esses momentos que não pôde lançar nos livros, né? Os livros são doutrinários, quer dizer, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o que é o espiritismo, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o céu e o inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese,
ele lançava aqui na Revista Espírita. Então, nós estamos estudando aqui a Revista Espírita e tendo conhecimento, tendo acesso, o que chegava, as cartas, as missivas que chegavam lá a Kardec, que notícias se tinha sobre a doutrina espírita na França e fora da França. Entenderam o objetivo desse estudo? É ter o conhecimento do que acontecia lá na época. Kardec colocava aqui e mensalmente lançava a revista. Nós estamos agora aí nessa situação aqui primeira, de que encontrou inimigos, gente que falava contra, a própria igreja lá em Roma vai falar sobre a manifestação dos espíritos. Eles vão falar que era somente os espíritos maus que se manifestavam. Mas nós sabemos que são maus e são bons, depende. Então vamos ver aqui o relato. Vai lá. À época do aparecimento de uma obra, publicada em Ferrara, sobre a prática do magnetismo animal, referimos aos nossos leitores os sábios artigos que eram estampados na Civiltà Católica de Roma, sobre a necromancia moderna, reservando-nos para dar mais amplas informações. Damos hoje o último desses artigos, que contém, em algumas páginas, as conclusões da revista romana. Além do interesse naturalmente ligado ao assunto e da confiança que deve inspirar um trabalho publicado na Civiltà, a oportunidade especial da questão, neste momento, dispensa-nos de chamar a atenção para uma matéria que muitas pessoas, na teoria como na prática, trataram de maneira tão pouco séria, a despeito da regra de vulgar prudência, a qual recomenda que os fatos sejam examinados com tanto maior circunspecção quanto mais extraordinários. Então vamos lá. Essa revista Civiltà Católica era uma revista católica que era lançada lá em Roma. Então eles vão colocar aqui um artigo sobre o espiritismo. Vamos ver o que eles dizem nessa revista. De todas as teorias lançadas para explicar naturalmente os vários fenômenos conhecidos como espiritismo americano, nenhuma atinge o objetivo e ainda menos consegue dar razão à razão de todos os fenômenos. Se uma ou outra dessas hipóteses basta para explicar alguns, muitos ficarão inexplicáveis. O embuste, a mentira, o exagero, as alucinações, sem dúvida, devem ter uma grande parte nos fatos referidos. Olha o que eles estão dizendo, a revista católica falando sobre o espiritismo, né? A leviandade da análise. Por quê? Porque eles têm interesse. São os incrédulos de má fé. Eles têm má fé. Então ele está dizendo aqui que vários fenômenos conhecidos como espiritismo americano, porque tudo começou lá nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, em 1848. O fenômeno, as portas do mundo espiritual, vamos dizer assim, se abriram nos Estados Unidos. Por isso ele coloca o fenômeno americano. Sim. E ele diz aqui que essas pesquisas não dão resposta nenhuma, não resolve a maioria dos casos. Dizendo ainda que uma dessas hipóteses, para explicar alguns, muitos ficarão inexplicáveis. Apesar de algumas hipóteses para explicar o fenômeno, muitos desses fenômenos serão
inexplicável. Aí ele chama aqui, ó, tem embuste, mentira, exagero, alucinação. Sem dúvida devem ter grande parte nos fatos referidos. Ainda hoje, os médicos, na sua grande maioria, a medicina é a posição da medicina, né? Não são todos os médicos, tem médicos que são espíritas. Se você for lá no médico dizer que vê espíritos, vai dizer que você é um alucinado, vocês estão alucinadas e vocês vão tomar remédio. Se vocês disserem que escutam os espíritos, vai dizer que vocês são esquizofrênicos, vai tomar remédio. E por aí vai. Ainda hoje, apesar de mais esclarecidos e a gente ter a liberdade de professar a nossa fé, ainda somos taxados como loucos, demoníacos, esquizofrênicos, alucinados. Mas imagine naquela época, era muito mais pesado. Apesar de que hoje os fenômenos eles estão acontecendo em tudo quanto é lugar, em todas as religiões. Tanto que os carismáticos lá recebem o Espírito Santo. Os pentecostais também. Também. Lá é o Espírito Santo que fala. Lá é Deus que fala, é a voz de Deus, é o Espírito Santo. Aqui é o demônio. Então ainda criticam a doutrina espírita. Não é assim? Você riu que você vai lá na igreja e vem aqui, né? Não, eu parei um pouco porque eles falam muito sobre isso aí. Eles mesmos chamam, eles falam, mas eles mesmos chamam, né? Eles No momento que eles estão falando, eles estão chamando para eles mesmo. Sim. É o que acontece. Está falando para mim. Pega o microfone. Fala no microfone, sabe por quê? Porque senão Quem fica tá silêncio em casa. Não ouve nada. Não tem problema não, ninguém está sabendo o teu Não nome. fica com vergonha, ninguém não. está te vendo também não, só você falar. Ele falou um negócio interessante sobre, como se diz, mundo, como que é o nome que ele falou, tinha falado antes? Alucinação? Isso, quando a gente... Acha que está vendo. quando a gente... Não está saindo não. Está saindo aqui não. Quando a gente via, né? Porque eu, desde pequena, eu via. E isso também Desde passou pequena pelo você espírito. era alucinada. Eu era meio doida, né? Eu sou doida até hoje. Só que eu via e eu acho que o medo, né? Porque eu era medrosa, agora não, agora eu brigo comigo mesmo. Mas agora eu sou mais abusada. Né? Não, eu era mais abusada e eu via muitas coisas. E agora eu sinto diferente, mas não vejo. Arrepia o corpo, arrepia o cabelo, eu sinto arrepiar ali. Eu estava sentada ali, como se tivesse alguém me encostando, quando eu estava ali. Assim que vocês duas estavam, eu senti como se tivesse alguém me tocando, mas eu não consigo mais ver. Eu não sei, será que é um medo? Ou se a gente vê, a gente pega e surta, ou os outros ficam falando que a gente está surtando, fica falando também que a gente está vendo coisa ruim e a gente acaba perdendo o encanto. Pois é. Você escuta ainda os espíritos? Eu sim. Não escuta também mais? Você escutava e via? Só no sono. No sono? No sono fala um barulho, alguma coisa assim. Você escuta os sons. Isso. Então, você foi na igreja há muito tempo e você pediu para não ouvir mais, para não ver mais. Não. Portanto, eu saí de lá, saí de lá porque acho que eu me sinto bem mais do lado de cá, aqui. Aí eu troquei. Pode ser, os espíritos às vezes suspendem a nossa mediunidade para que a gente não se desgaste à toa ou para que a gente não abuse dela. Pode ser, para não atrapalhar, para não prejudicar a pessoa. Mas se ela está em germe em você e você trabalhar direitinho, você disse para mim que ia vir aqui, estudar, aprender, para poder trabalhar. Aí vai voltar, porque você tem a faculdade. Ela só está suspensa. Se você agir corretamente,
a faculdade volta. Entendeu? Então vamos continuar aqui. Lá dizem que a gente é louco, não é isso mesmo? Ali, a igreja ali do Coroado fala aqui do Centro Espírita, porque todo... Justamente, se a gente também, como se diz, eu não sei, a gente pega e surta. A gente surta, tem coisas que a gente não aguenta. Ainda mais quando a gente vê pessoas que já foi, entendeu? Pessoas que já foi, eles falam que é coisa ruim, mas pessoas que já foi, e a gente vê, que eu vi, né, a minha avó, a minha madrinha, quando estava viva também eu vi. Eu acho que assim, se fosse ruim, ia fazer mal pra gente, falar pra gente fazer coisa errada, né? Não aparecer pra gente, rir, né? Conversar também, nunca conversou não. Então vamos lá, continua aí. Então, o embuste, a mentira, o exagero, as alucinações, sem dúvida, devem ter uma grande parte nos fatos referidos. Mas, feito desconto, resta ainda um tal volume que, para lhes ligar à realidade, seria preciso recusar fé à autoridade dos sentidos e ao testemunho humano. Entre os fatos em questão, um certo número se explica pela teoria mecânica ou mecânico-fisiológica. Resta, porém, uma parte, e muito mais considerável, de que modo algum se presta a uma explicação deste gênero. A esta ordem de fatos, ligam-se todos os fenômenos nos quais, dizem, os efeitos obtidos ultrapassam, evidentemente, a intensidade da força motriz que os deveria produzir. Tais são, primeiro, os movimentos, os sobressaltos violentos de massas pesadas e solidamente equilibradas, a simples pressão e leve toque das mãos. Segundo, os efeitos e os movimentos produzidos sem nenhum contato, consequentemente, sem qualquer impulso mecânico imediato ou imediato. Enfim, esses outros efeitos de natureza manifestar em que os produz uma inteligência e uma vontade distintas das dos experimentadores. Para dar a razão destas três ordens de fatos diversos, temos ainda a teoria do magnetismo, mas, por maiores que sejam as concessões que estamos dispostos a fazer, e mesmo admitindo de olhos fechados todas as hipóteses gratuitas sobre que se fundam, todos os erros e absurdos de que está repleta, e as faculdades miraculosas por elas atribuídas à vontade humana, ao fluido nervoso ou a quaisquer outros agentes magnéticos, jamais essa teoria poderá, com auxílio de seus princípios, explicar como uma mesa magnetizada por um médium manifesta nos seus movimentos inteligência e vontade própria, isto é, distintas das do médium e, por vezes, contrárias e superiores à sua inteligência e à sua vontade. Explica aí o que você deu. Então, esse aqui é o artigo desse jornal que o Newton falou, né, da Civiltà Católica. Então, eles estão dando a visão deles, que é uma visão conturbada pelo interesse da religião na época, que era negar qualquer forma de manifestação, como a gente está, nossa companheira relatando aqui, né? Em algumas religiões, o fato de falar que está se manifestando um espírito, ou enfim, que vê que houve, é coisa ruim, é diabo, né? Ou então, só tem o diabo ou o Espírito Santo, não tem um espírito mediano, né? E quando você falou que sentiu a presença aqui na aula anterior, né? É porque está essa assistência repleta de espíritos que estão aqui querendo aprender, né? E isso. Aí ele vai dando lá os motivos, então dizendo, né, que os movimentos, ele vai querendo contestar, pelo que está aqui escrito, todas as explicações, né, que o movimento espírita dava. A gente vê que, né, como o Newton falou, né, esse artigo é de 1858, então já tinha sido publicado
o Livro dos Espíritos, né, em 1857. E aí ele vai dizendo as besteiras que ele quer ali, que dos interesses dele, né? Quantas vezes a gente também acontece isso, né? Da pessoa vir querer dar uma explicação, né? Como Newton já citou aqui na aula passada daquele Padre Quevedo, né, Newton, que dava uma explicação assim, sempre querendo denegrir o médium, né? E o fenômeno. Eu acho que é isso, né? Isso mesmo. Aí ele continua no segundo parágrafo. Como dar a razão de semelhantes fenômenos? Queremos também nós recorrer, não sabemos a que causas ocultas, a que forças ainda desconhecidas da natureza. Vou ler novamente. Aí continua o artigo. Como dar a razão de semelhantes fenômenos? Os fenômenos, as manifestações, como dar razão a isso? Queremos também nós recorrer, não sabemos a que causas ocultas, a que forças ainda desconhecidas da natureza? As explicações novas e certas, as explicações novas de certas faculdades, de certas leis, até agora conservadas em inércia, e como que adormecidas no seio da criação? Isto equivaleria a confessar abertamente a nossa ignorância e levar o problema a aumentar o número dos enigmas cuja decifração o pobre espírito humano não pôde dar até o presente e não poderá jamais. Ele está dizendo que isso aí é um enigma que a gente nunca vai saber o que é. Mas nós sabemos, são os espíritos que se manifestam. Sim. Espírito, aliás, não hesitamos em confessar nossa ignorância em relação a muitos dos fenômenos em apreço, cuja natureza é tão equívoca e tão obscura que a atitude mais inteligente parece-nos é não tentar explicá-los. Em compensação, há outros cuja explicação não nos parece difícil, posto seja impossível buscá-la em causas naturais. Por que então hesitaríamos em recorrer a causas pertencentes à ordem sobrenatural? Talvez fôssemos desviados pelas objeções opostas, pelos cépticos, pelos que, negando essa ordem sobrenatural, nos digam que é impossível definir até onde chegam as forças da natureza, que o campo ainda não descoberto pelas ciências físicas não tem limites e que ninguém conhece suficientemente os limites da ordem natural para poder indicar com precisão o ponto onde esta termina e onde a outra começa. Parece-nos fácil a resposta a semelhante objeção, admitindo que se não possa determinar de modo preciso o ponto de divisão destas duas ordens opostas, a natural e a sobrenatural, não se segue que jamais seja possível definir com certeza se um dado efeito pertence a esta ou aquela. Quem pode distinguir no arco-íris o ponto exato onde acaba uma das cores e começa a outra? Quem pode fixar o momento preciso em que termina o dia e começa a noite? Entretanto, não há ninguém tão bitolado para concluir que não se pode saber se tal zona do arco-íris é vermelha ou amarela, ou se a tal hora é dia ou noite. Quem não percebe que para conhecer a natureza de um fato, de modo algum é preciso ultrapassar o limite onde começa ou onde acaba a categoria a qual o mesmo pertence, e que basta constatar se tem os caracteres peculiares a essa mesma categoria? O que eu li aqui? Eu sei que quando a gente lê, o pensamento, como é grande, dá uma dispersada. Eles não estão dizendo aqui, o jornal está admitindo que acontecem os fenômenos. O jornal, a igreja está admitindo. Mas ela não sabe dizer isso é natural ou é sobrenatural. A gente não sabe, não tem resposta para isso. Não tem resposta. Anteriormente ela disse que a maioria dos casos era de esquizofrenia, de loucura,
de trapaças. E ela continua analisando, dizendo, não dá para dizer. É como as cores do arco-íris, aonde termina uma cor e começa a outra. Não dá para dizer. Como a noite e o dia. Qual é o exato momento que termina o dia e inicia a noite? Qual o exato momento que se termina a noite e começa o dia? A gente sabe o que é dia e o que é noite, mas não sabe quando começa um e termina o outro. A gente sabe das cores do arco-íris, dá para ver o vermelho, dá para ver o amarelo, dá para ver o azul, mas não dá para ver onde termina o azul e começa o outro. Então ele está dizendo que é uma coisa inexplicável. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Vamos lá, continua aí. Com alguma coisa, Eloá? Não, é exatamente isso, né? Como que eles vão dando os argumentos bem inteligentes, né? Mais falsos, né? Mais falsos. Vamos mais um parágrafo, já estamos terminando? Apliquemos essa observação tão simples à seguinte questão. Não podemos dizer até onde vão as forças da natureza. Não obstante, sendo dado um fato, muitas vezes podemos, conforme seus caracteres certos, dizer com certeza que pertencem à ordem sobrenatural. E para não sair do nosso problema, entre os fenômenos das mesas falantes, há alguns que, em nossa opinião, manifestam esses caracteres da mais evidente maneira. Tais são aqueles nos quais o agente que move as mesas age como causa inteligente e livre, ao mesmo tempo que mostram uma inteligência e uma vontade própria, isto é, superiores ou contrárias à inteligência e à vontade dos médiuns, dos experimentadores, dos assistentes. Numa palavra, distintas destas, qualquer que seja a maneira por que tal distinção se afirme. Em tais casos, seja como for, somos forçados a admitir que esse agente é um espírito e não é um espírito humano, e que assim está fora desta ordem, dessa causa que costumamos chamar de naturais, dessas que dizemos ultrapassarem as forças do bem. Isso aí é Allan Kardec dizendo. Quando abre aspas, é a igreja. É revista, Aí quando não tem aspas, é Allan Kardec dizendo. Allan Kardec, ele aqui está dizendo. Isso. Né? Não, porque sempre, aqui está sem... Né? Sempre abre aspas. Sempre abre. É que eles disseram, não, eu não sei se é natural ou se é sobrenatural. Isso, aí Kardec vem e está dizendo, olha, quando a gente vê as mesas mexendo, a gente vê que é uma inteligência superior a de todos. Então, é uma lei natural. Muito bem. São estes precisamente os fenômenos que, como dissemos acima, resistiram a qualquer teoria baseada em princípios puramente naturais. Enquanto que sua explicação é mais fácil, mais clara, pois todos sabem que o poder dos espíritos sobre a matéria ultrapassa de muita força do homem, e porque não há efeito maravilhoso entre os citados da necromancia moderna, que não possa ser atribuído à sua ação. Continua ele explicando que é um efeito natural. Vocês estão cansadas? Aguenta mais um texto? Então vamos mais esse texto, que depois vem mais para frente, virão perguntas, a história de Joana d'Arc, vai ser semana que vem. Lê mais esse texto aí. Sabemos muito bem que alguns leitores, vendo-nos trazer à cena os espíritos, sorrir-nos-ão com piedade. Sem falar dos que, como bons materialistas, não acreditam na existência dos espíritos e consideram como fábula tudo quanto não seja matéria ponderável e palpável. Como também os que, admitindo que existem espíritos, lhes negam qualquer influência ou intervenção no que respeita ao nosso mundo. Há em nossos dias muitas criaturas que, concedendo aos espíritos o que nenhum bom católico lhe poderia recusar, isto é, a existência e a faculdade de interferir nos fatos da vida humana, de modo oculto ou patente, ordinário ou extraordinário, não obstante parece que desmentem sua fé na prática
e consideram como má vergonha, como um excesso de credulidade. Como uma superstição própria das mulheres velhas, admitir a ação dos mesmos espíritos em certos casos especiais, contentando-se em não negar em tese. Realmente, há um século zombou-se tanto da simplicidade da Idade Média, quando por toda parte viam-se espíritos maléficos e feiticeiros, e tanto se deblaterou a tal respeito, que não é de admirar que tantas cabeças fracas, que querem parecer fortes, tenham de então por diante repugnância e uma espécie de vergonha em crer na intervenção dos espíritos. Mas esse excesso de incredulidade não é menos desarrazoado do que noutras épocas o foi a atitude contrária. E se, em assunto semelhante, a excessiva credulidade arrasta a vãs superstições, por outro lado, nada querer admitir conduz diretamente à impiedade do naturalismo. O homem sensato, o cristão prudente, deve, pois, evitar igualmente os dois extremos, mantendo-se firme na linha média, pois nela é que estão a verdade e a virtude. Agora, na questão das mesas falantes, para que lado nos inclinaria uma fé prudente? Tem problema? Tem. Tem má fé? Tem. Mas tem a verdade da manifestação dos espíritos. A gente não pode pegar nem um extremo, nem outro. Tem que analisar com coerência. Aqui tudo é Kardec falando. Kardec falando. É porque ficou confuso um pouquinho, porque estava sem a aspa, né? Mas a gente percebe pelos argumentos que é Kardec falando, Kardec explicando, né? Agora, com relação à mesa se inclinando, é o mesmo princípio do copo. Quando tudo começou, eram as mesas que ficavam mexendo. Hoje, nas escolas, as pessoas perguntam o copo, não perguntam? Jovens, bota compasso, bota tesoura, não é isso? É isso. São os espíritos se manifestando. Tudo começou assim. Tudo começou assim. Desse movimento, Kardec tirou toda essa filosofia, toda essa ciência, que se tornou depois uma religião. Desse movimento, que hoje ainda algumas crianças brincam, perguntando para o copo bobagens. É o copo que responde? Não. O copo não tem cérebro. Espírito está por trás daquilo ali. Agora, que tipo de espírito se apresenta para responder às bobagens que os jovens questionam? Essa que é a questão de tudo. Você saber que tipo de espírito está ali. Muitos até entram numa situação de obsessão por causa dessas brincadeiras. E para terminar, vamos ao último parágrafo. E a gente continua a semana. A gente podia parar aqui, né? Quer parar aqui? É por causa do cansaço? Sim, sim. E a gente já estudou bastante o livro do Evangelho e foi muita leitura. Foi interessante, Nito, o que você está falando, trazendo para a nossa realidade, é aquela questão da gente ir buscando esses fenômenos, né, em certas pessoas que botam lá a plaquinha, né? Lê Simão, faça isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Como você falou, a gente não sabe que tipo de espírito vai estar se prestando ali a ficar um dia inteiro. É o mesmo princípio. Ali no César Maia tem a opção de gente que faz consulta, não tem? Não sei. Tem. Eu sou daqui, eu sei que tem. Não sei. Mas tem. Aí você vai lá, paga, ela vai te... Tem ou não tem? A senhora não sabe que tem? Não sei. Não sabe não, né? Eu ia pedir o endereço para eu ir lá. Ah, meu Deus. Pode dizer. Joga carta. Faz consulta, tem a cigana. Ela não faz lá? Cobra lá não sei quanto. Agora, que tipo de espírito se coloca à disposição de alguém que vai cobrar para fazer essas adivinhações? É por isso que daí
É por isso que muitas pessoas dizem que isso é coisa do demônio, é o demônio que está falando ali. Que nem sempre é um espírito bom, nem sempre. Entenderam? Vamos fazer a nossa prece, semana que vem a gente continua. Faz. Senhor Jesus, bondosos benfeitores que nos acompanharam e nos acompanham nesse estudo, somos muito gratos a todos esses espíritos, a Allan Kardec e todos os espíritos que trabalharam como médium ou mesmo como comunicantes, porque muitos sofreram e lutaram para que hoje pudéssemos ter todo esse material que tanto nos enriquece. Pedimos, Senhor Jesus, que as bênçãos do Teu amor recaiam sobre todos nós, que as paredes espirituais e materiais dessa casa de amor sejam reforçadas, que todos os trabalhadores, os médiuns, todos nós, a direção material e espiritual, seja também protegida e amparada, pois que hoje é um dia especial, é um dia de trabalho, é um dia de amor. Que essa casa, que cada um que queira adentrar a essa casa, sinta esse clima de amor que tanto nos inspira e tanto nos consola. Senhor, pedimos que possamos todos nós, todos os ouvintes, que possam perceber esses fluidos benéficos e amorosos desses espíritos. Guia-nos, Senhor, em nossos destinos, em nosso retorno aos nossos lares. Que possa ser, então, em Teu nome, Senhor Jesus, em nome desses espíritos diretores dessa casa de amor, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos dar por terminado o nosso estudo da Revista Espírita. Graças a Deus.